Para dar abertura no programa O Poder da Palavra, nós estamos abrindo a nossa Bíblia no capítulo 15 de Lucas, uma parte no capítulo 15 e outra parte no capítulo 16, para mostrar ao povo a realidade da Bíblia, como a Bíblia gosta de ensinar as pessoas quando fala em salvação. Se todas as pessoas pensassem bastante em salvação do último dia, ele procuraria a ter uma Bíblia constantemente na cabeceira da sua cama, para que pudesse estar falando e ouvindo o que ela diz para cada um de nós a cada momento. Então, nós, sabendo disso, nós lemos para vocês alguns versículos da Bíblia, porque alguns versículos também que nós lemos conseguem atingir o coração das pessoas. Deus fez a coisa para atingir o coração. É como uma flecha que Deus preparou para ser atirada diretamente no coração dos seres humanos, trazendo vida para cada um de nós. E no capítulo 15 de Lucas, ele diz assim que, levantando, pensou e tomou uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um dos teus jornaleiros. Este é o rapaz, o filho pródigo, que fugiu da casa do pai e foi parar no chiqueiro dos porcos, para ver se ali no chiqueiro dos porcos ele conseguia alimentar-se de alguma coisa, porque ninguém lhe dava nada. Então ele procurou aquele serviço com o fazendeiro, que tinha muitos porcos, porque ele aí podia alimentar com a comida que os porcos comiam. Então esse texto que eu escolhi para mostrar para vocês o que Deus faz para salvar a humanidade. E no outro, ele fala a história de o rico e o pobre. O pobre ficava na porta da casa do rico, sofrendo, e os cães vinham lamber a chaga que tinha no seu corpo, por certo lambia a sua perna. Então o que o pobre tinha era os cães, para fazer alguma coisa que pudesse aliviar a dor que ele estava sentindo. E o rico estava se alegrando com a sua grandeza, alimentando, e nada acontecia para o pobre, que ao menos alguma coisa que caísse da mesa desse rico, para ele, pobre, seria uma grande coisa para que ele fizesse. Mas também não teve apelo nenhum do homem para que eles matassem um pouco daquele sofrimento. Então, nesse aqui, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos vieram buscar o pobre que havia morrido para levar carregado para o seio de Abraão. E falou que o rico também morreu e foi sepultado. Só disse que o rico foi sepultado. E falou, acrescentou assim: e no inferno, onde ele estava, ele olhou para o lado do céu e viu no seio de Abraão Lázaro, aquele mendigo que estava todos os dias na porta dele. Por certo, a consciência dele pesou.
Então ele disse assim: vai, Abraão, manda Lázaro que está aí com você, que molhe a ponta do dedo na água e venha aqui para refrescar o meu sofrimento. Uma ponta de dedo dentro de uma gota d'água para livrar um sofrimento eterno. Como é que ele podia alcançar? Então, por que eu arranjei esses dois textos? Porque as histórias parecem diferentes, mas ela não é diferente. É o que Deus faz mostrando para que nós apanhamos através do estudo tudo aquilo que existe para que nós possamos um dia, quando nós partirmos para a eternidade, nós irmos diretamente para o seio de Abraão. O seio de Abraão significa céu, gozo e estar junto de Deus, vendo as outras pessoas que já partiram, todos que aceitaram essa salvação aqui sobre a face da terra, vai ter o privilégio de ver essas pessoas. Primeiro, eu penso assim, primeiro nós vamos ver o Salvador, que vai ficar na porta dizendo: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por certo, ele estará ali esperando por nós, para aquelas pessoas que olham e vejam a palavra de Deus diante de si e muda o sistema da vida, saindo do pecado e entrando para a glória. E o outro texto, que o filho que estava na casa do pai, o pai muito rico, tinha fazenda, tinha tudo, mas o filho não estava satisfeito. É uma demonstração que nós, os seres humanos, nós não ficamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Então, em não ficando satisfeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no mundo, aquelas coisinhas que o maligno coloca lá, mas na parábola é o chiqueiro dos porcos. E lá é o que o maligno pode oferecer para as pessoas. Então, nós trocamos a nossa alma, trocamos a nossa vida, trocamos tudo em troco do mal que o maligno vem atuando e deixando para que as pessoas vivem sofrendo eternamente no mundo, porque isso é parte de vivermos. A nossa eternidade começa aqui. Nós nascemos um dia. Aquele dia que nós nascemos, aquelas pessoas que foram determinadas por Deus e desde o ventre da mãe, já colocando a pessoa na direção da salvação. E você é cada uma pessoa é uma pessoa dessa. O bem que Deus fez para nos salvar. E esse bem que Deus fez causou a morte do seu filho. Porque todo mundo já sabe que por um homem o pecado entrou no mundo. Por um homem o pecado passou por ele e abrangiu todo o pessoal, toda a humanidade. Mas acontece que a previsão de Deus é muito maior do que a dos homens. Então, Deus preveniu a salvação trazida do céu, passado por uma cruz e indo para uma sepultura. Daquela sepultura, ele falou: saia daí agora, o filho, agora você já está em espírito, sai para visitar todas as pessoas. Em espírito, Jesus pode visitar todo o coração das pessoas, mas humanamente falando, não pode. Ele tinha que sair do lugar para outro para evangelizar uma pessoa. Hoje ele evangeliza a pessoa dentro de casa e dentro do mundo,
por todo o tempo que ele viver sobre a face da terra, ele está sendo vigiado pelo Espírito Santo de Jesus. Ele se tornou Espírito, o corpo se tornou Espírito para atingir toda a humanidade. O Espírito fala conosco aqui e à mesma hora ele fala com o japonês, que é o ponto de partida que as pessoas sempre tomam, que quando vai falar em coisa longínqua, fala Japão, é daqui no Japão. Eu estou falando aqui e tem pessoas lá no Japão falando do mesmo Espírito que nós estamos falando aqui. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós precisamos. Agora precisa de uma coisa, precisa nós cairmos em si. Esse rapaz que estava comendo bolota que os porcos, que servia para tratar de porco, ele caiu em si, porque ele tinha vivido uma parte da vida de grandes coisas que o pai dele tinha para ele, mas ele não ficou satisfeito. Então ele falou: pai, me dá a parte que me pertence aí, que eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. O pai dele pegou, certamente com o coração muito doído, mas repartiu a fazenda. Deu para ele e deu para o outro também. Mas o outro ficou com o pai. Mas ele foi embora. Ele foi embora, juntou o que tinha, levou. E chegando lá, começou a gastar, diz a Bíblia, que casava com as meretrizes. Gastava tudo com as meretrizes. É isso que a pessoa quer. Acha que o dinheiro que ganha com o suor do rosto serve para pagar meretrizes. Então, meu prezado ouvinte, Deus faz a coisa certa. Deus não deixa chance para ninguém depois chegar e falar: você não me falou, você não me falou. Ele deixou tudo pronto e deixou os filhos dele para falar das grandezas de Jesus. Jesus veio mostrar que é o Deus. Ele se mostrou Deus na terra, mas foi preciso ter a carne para mostrar. E depois ele foi em espírito, voltou em espírito. Depois da sepultura, ressuscitou em espírito. Agora o espírito pode falar no coração. Mas a pessoa precisa levantar enquanto está aqui. Tem gente que fala assim: quando eu tiver já bem velho, eu vou aceitar essa salvação. E às vezes ele está pensando que vai para 60 e fica em 30. Às vezes ele está pensando que vai para 80 e fica em 40. Nós não temos meio de pensar um tipo de coisa dessa, porque o próprio Jesus falou assim: eu não posso falar com vocês o dia que vocês vão partir, porque nem eu sei, nem eu. Olha o que Deus faz. Sabe por quê? Porque se deixasse as pessoas saber do dia que ele ia partir, perdia tudo. Porque as pessoas fazem tudo fora da hora. Vai viaja fora da hora, perde a condição. Vai casar, o escrivão está esperando para casar, o noivo não chega. Vai para uma festa, a festa começa, as pessoas estão em casa. É desse jeito, meu prezado ouvinte. Cai disse que tem a Bíblia. E é cai disso que eu gosto de mostrar para vocês a Bíblia. Eu faço isso mostrando para vocês. Agora, dizendo assim: entre os dois, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, mas agora eu voltei. Eu quero ser um dos seus empregados. Ele quer um rapaz cheio de vida, cheio de dinheiro, cheio de tudo o que precisava. Agora voltou querendo ser um dos empregados. Sabe por que ele mostrou isso? Mostrou para nós outro que o mundo que nós estamos nele, se nós sairmos da direção de Deus, nós caímos no abismo. Lá é só sofrimento, lá é comida de porcos. Lá não tem o pão que Jesus repartiu lá no Monte das Oliveiras para 5.000 pessoas. Lá não tem. Então, meu prezado ouvinte, é o despertamento que Deus coloca no nosso coração. E agora com o outro, o rico. O rico tinha uma pessoa
vivendo e podendo anunciar o evangelho para ele na porta da casa dele. É só ele chegar, ele podia até conversar com ele na porta mesmo. Você está aí? Me ensine então a respeito da palavra, o poder da palavra. Me explica para que eu também a sirva. Então, ele não fez. Então morreu aquele coitadinho. Os anjos nem olhou que ele tinha chaga. Que a chaga, os cachorros lambeu, ficou tudo ali, por ali mesmo. Quando ele saiu dali, já saiu no braço dos anjos. Foi carregado para o seio de Abraão. E lá, ele ficou com alegria, com aquele gozo. Aí o rico viu ele, o espírito do rico lá do inferno viu ele, gozando as maravilhas de Deus. Falou: pai Abraão, me dá um pouco dessas maravilhas, me dá um pingo d'água dela. Traz aqui, põe na minha boca, pede ele para vir. Aquela hora, o rico nem pensava que precisava de ficar longe dele para cada as feridas dele. Aquela hora ele podia servir para pôr trem na boca dele. Mas aí Abraão falou assim: não tem jeito não, meu filho. Não tem jeito não. Nós não podemos passar para lá. Cai disso é que nós estamos falando da palavra para você. Que de um lado pecaminoso não pode passar se não for através de Jesus Cristo, a porta que veio abrir do céu para cada um de nós. Então, meu prezado ouvinte, eu já estou chegando à parte final já da minha parte aqui, mas eu falo com vocês, preste atenção nessas coisas que nós estamos fazendo. Não deixa para arrepender dos seus pecados quando estiver no inferno, não, gente. Que não adianta mais, lá já é sofrimento eterno. Eterno, nem Deus não mexe. Nem Deus. A eternidade de salvação é de Deus. A eternidade de condenação é do diabo. Deus não mexe nas coisas dele, não. Então, depende de cada um de nós. Cada disso que nós estamos falando e pedimos examinar as escrituras, porque vós terá nela a vida eterna, porque é só ela que testifica de Jesus. E diz lá que ninguém quer ir a ele para ter-lhes vida. Então é assim que nós fazemos, ô prezado ouvinte. Cada dia que eu passo isso para vocês toda semana eu faço uma mensagem para vocês, porque foi Deus que falou.